Eu já acordo naquela noite com a sensação de que tinha alguma coisa errada no quarto. Não sei explicar direito. Era como se o ar estivesse parado demais, pesado demais, daquele jeito que faz a gente respirar mais curto sem perceber. Só que o estranho mesmo não era isso. O estranho era o silêncio. O hotel era pequeno, desses baratos de beira de avenida, onde sempre tem alguém subindo escada, falando alto no corredor, batendo porta. Mas naquela noite não tinha nada, nada mesmo. E eu fiquei ali deitado, tentando relaxar, até perceber que o silêncio não estava exatamente completo. Tinha um som baixinho atrás de mim. Eu estava de costas para a parede, quase dormindo, quando esse som começou. Era como uma respiração. Não sei como descrever sem parecer maluquice, mas era exatamente isso. Respiração. Lenta, ritmada, como se alguém estivesse encostado do outro lado da parede, ouvindo tudo. Eu virei de lado de impulso, meio sem pensar, e fiquei encarando aquele ponto na parede. A madeira da cabeceira fazia sombra, mas dava para ver que tinha um buraco ali, pequeno, irregular, como se tivesse sido cavado à unha mesmo. Eu só tinha notado no primeiro dia, mas achei que fosse infiltração antiga. Naquela hora eu fiquei olhando para o buraco, sem piscar, tentando entender se aquele som vinha dali ou não. Quanto mais eu prestava atenção, mais parecia que sim. Era como se a respiração estivesse encaixada dentro daquele buraco. Eu lembro de ter segurado minha própria respiração para testar, e foi aí que eu percebi que o som continuava, mas mudou de ritmo. A respiração do outro lado acelerou um pouco, como se tivesse percebido que eu tinha percebido. Eu não sou medroso, mas naquele momento meu coração disparou. Sabe quando você sente o sangue quente correndo no pescoço? Foi isso. Eu afastei o corpo da parede devagar, tentando não fazer barulho, e puxei o celular para ver as horas. Era perto de 2 da manhã. Pensei em chamar a recepção, mas o lugar era tão simples que eu duvidava até que tivesse alguém acordado lá embaixo. Fiquei sentado na cama, de frente para o buraco, segurando o travesseiro no colo. Nada aconteceu por alguns minutos. Nenhum som, nenhuma respiração. Até que o barulho voltou, só que dessa vez não era respiração. Era um toque, 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 seco, preciso, no mesmo ritmo do meu coração. Eu percebi isso na hora porque o meu peito estava acelerado e o som acompanhava. Era como eco, como reflexo. Cada batida junto com a minha. Eu não sabia se levantava, se saía correndo, se fingia que não estava ouvindo. Fiquei imóvel. E quanto mais eu tentava controlar a respiração, mais meu coração batia rápido, e o som junto. A pressão no quarto parecia aumentar, como se o ar tivesse ficando mais quente, mais denso. Eu sei que qualquer pessoa sensata teria saído ali na hora, mas eu congelei. Fiquei olhando a parede, tentando achar uma explicação, qualquer coisa. Só que não fazia sentido nenhum ter alguém naquela posição, porque atrás daquele quarto não tinha corredor. Não tinha outro quarto. Era um quarto de canto. A única coisa atrás daquela parede era... parede. Eu juro que tentei não parecer assustado, mas eu comecei a perceber outra coisa vindo dali. Um sopro quente atravessando o buraco, como se alguém tivesse bem encostado, respirando direto para fora. Bateu no meu braço. Eu puxei o corpo para trás na hora. Não foi vento, não foi corrente de ar. Era quente demais, era úmido demais. A primeira coisa que pensei foi que eu estava ficando paranoico. Passei a mão no rosto, me levantei e fui até a porta. Girei a maçaneta. A porta não abriu. Travei na hora. Girei de novo. Nada. Puxei com força. Nada. A porta parecia emperrada, como se alguém tivesse empurrando do lado de fora. Mas não tinha ninguém ali. E atrás de mim, o som voltou. A respiração. Mais forte agora. Pesada. Profunda. Como se alguém estivesse sugando o ar do quarto. Eu encostei o ouvido na porta tentando ouvir passos no corredor.
Nada, só minha própria respiração tremendo. Eu estava tentando manter a calma quando, sem pensar direito, virei para a parede e falei baixinho: "Para com isso." E a resposta veio na hora. Uma voz rouca, fraca, presa bem ali no buraco. Não sou eu que faço. Eu fiquei seco. O corpo inteiro congelou. A voz continuou: "É você que chama." O quarto inteiro pareceu encolher. Juro. O ar ficou tão pesado que eu senti dor no peito. Tentei abrir a porta com tudo, batendo o ombro, forçando com a perna, e a respiração do buraco só aumentava, ficando profunda, pesada, como se estivesse puxando o ar de dentro de mim. Quando a porta finalmente abriu, eu nem lembro de ter corrido. Só lembro do som dela batendo atrás de mim. Desci as escadas como se estivesse fugindo de alguém, mas não tinha ninguém. Nem recepcionista, nem barulho. E eu só fui respirar de verdade quando já estava lá fora, sentado na calçada, com o coração disparado. Eu não dormi mais naquela noite. Fiquei andando pela avenida até amanhecer. No dia seguinte eu voltei lá com o dono da pousada, tentando não parecer louco, dizendo que tinha ouvido alguém no quarto e que queria que ele visse o buraco na parede. Quando ele abriu a porta, o quarto tinha o mesmo cheiro de poeira velha. Mas o buraco não existia mais. O lugar onde ele estava agora tinha cimento fresco, fresco de verdade. Apenas algumas horas, ainda úmido, o dono jurou que ninguém tinha entrado no quarto, que ninguém mexeu ali, que ninguém dormiu naquele andar naquela noite. E eu fiquei olhando a parede, sentindo aquele cheiro de cimento úmido subindo e pensando que o que quer que estivesse ali não queria que eu voltasse. Eu achei que tinha deixado aquilo para trás, de verdade. Acordei no outro dia com a cabeça doendo, sem ter dormido, mas convicto de que tinha sido uma mistura de cansaço com aquele hotel velho. Eu até tentei me convencer de que o buraco sempre tinha sido cimento e que eu só tinha imaginado o resto. Só que o problema começou quando eu voltei para pegar minha mochila. O dono da pousada abriu o quarto para mim e ficou parado na porta, como se esperasse que eu entrasse primeiro. Eu entrei, mas a sensação era a mesma da noite anterior. O ar parado, o cheiro de umidade forte e o silêncio. Aquele silêncio que parece maior do que devia. Peguei minhas coisas rápido, sem olhar muito ao redor. Mas quando eu fechei o zíper da mochila, eu senti. Não ouvi nada. Senti uma pressão no ouvido esquerdo. Igualzinha à de quando alguém chega muito perto, sabe? Aquela sensação quente, de presença. Como se algo estivesse inclinado atrás de você. Eu virei na hora, sem pensar, esperando ver alguém ali. Só tinha a parede. A mesma parede, com o cimento ainda úmido. Eu respirei fundo e fingi que não tinha acontecido nada. Segurei a mochila e fui indo para a porta. Mas o dono me chamou antes de eu sair. Ele perguntou se eu realmente tinha ouvido alguém dentro do quarto na madrugada. Eu queria dizer que não, queria, mas a verdade saiu sozinha. Ele ficou quieto. Depois disse um negócio que na hora passou direto, mas que depois ficou martelando. A gente não usa esse quarto. Você deve ter reparado que estava sem chave no balcão. Só deixei você subir porque não tinha mais nenhum. Eu só balancei a cabeça e fui embora. Quando cheguei na calçada, eu já estava decidido a nunca mais passar ali. Só que, claro, não foi tão simples assim. Porque naquela mesma noite, quando eu tentei dormir em outro hotel, o barulho voltou. Não era igual, não vinha da parede, vinha da cabeceira da cama, como se estivesse atrás dela. Um toque, um só, seco. Eu sentei na cama igual um tiro, olhando para o escuro. E juro que meu coração bateu tão forte que eu ouvi, e logo depois do meu veio outro. O mesmo ritmo, o mesmo intervalo. Eu levantei, acendi a luz, puxei a cama da parede. Nada, só poeira, mas a sensação de que alguém estava encostado ali do outro lado, me ouvindo respirar, aquilo voltou tão forte que eu tive que sair do quarto.
Desci para o saguão e fiquei sentado numa das poltronas da recepção, fingindo que estava mexendo no celular, só para não subir. Não queria admitir para mim mesmo que eu estava fugindo de uma parede, mas era isso que eu estava fazendo. Voltei para o quarto só de manhã, morto de sono. Dormi um pouco, mas tive um pesadelo estranho. Não lembro de tudo, só lembro de uma coisa. No sonho, eu encostava a orelha numa parede e alguém do outro lado dizia com a mesma voz rouca: "Você chamou de novo." Acordei suando. Meu peito doía, como se eu tivesse prendido a respiração por muito tempo. Passei o dia inteiro tentando não pensar nisso. Saí, andei pela cidade, fiquei em café, fiquei em praça, mas por mais ridículo que pareça, eu não queria estar dentro de nenhum lugar com paredes finas. Parecia que qualquer parede podia responder. E à noite aconteceu a coisa que me fez entender que aquilo não tinha ficado no hotel. Eu estava tomando banho, a luz apagada porque eu tinha esquecido de ligar o interruptor. A água quente batendo no rosto, barulho forte no box. Foi por isso que eu ouvi tão claramente. Toque, um único toque, bem atrás de mim, atrás do azulejo. Eu parei na hora, a água batendo no meu rosto, na minha boca, mas eu não consegui me mexer. E aí veio outro. Toque, um pouco mais forte. Eu desliguei o chuveiro, nem sei como. Saí pingando, quase caí do box, enrolei uma toalha de qualquer jeito e fiquei ali parado, ouvindo. Nenhum som, nada. Mas o ar mudou, quente, pesado, como se tivesse alguém respirando encostado no azulejo, exatamente atrás da minha coluna. Eu abri a porta do banheiro e saí como se fosse pegar fogo ali dentro. O resto da noite inteira eu fiquei sentado no chão do quarto, de costas para a porta, evitando olhar para as paredes. E o pior é que, quando o dia amanheceu, eu fiquei com a sensação de que aquilo estava só começando. Eu tentei seguir a vida nos dias seguintes, mas parecia que minha cabeça não desligava mais daquela sensação. Eu sabia que não era normal sentir o ar mudar daquele jeito. Não era normal ouvir toque vindo de parede de azulejo. E mesmo assim, eu continuava tentando agir como se fosse. Só que o corpo não deixa. A gente pode fingir o quanto quiser, mas o corpo sabe quando alguma coisa não acabou. Na terceira noite fora da pousada, o barulho voltou. Eu estava deitado, tentando cochilar, quando senti um peso estranho no colchão, como se alguém tivesse sentado na beira da cama. Não foi sonho, não foi impressão. O colchão afundou de verdade, poucos centímetros, mas afundou. Eu virei rápido, achando que tinha deixado algum cobertor cair, mas não tinha nada ali. E aí veio o toque. Um só, bem na parede atrás da minha cabeça, seco, direto. Eu fechei os olhos na hora, como se isso fosse ajudar. E a única coisa que eu consegui fazer foi falar baixinho, sem pensar. Eu não chamei. Quando eu abri os olhos, o quarto estava igual, mas tinha uma coisa fora do lugar: o relógio de mesa. Eu deixava ele sempre virado para mim, do lado direito. Ele estava do lado esquerdo, de frente para a parede, como se alguém tivesse virado enquanto eu dormia. Aquilo me deu um estalo. Não era o quarto, não era o hotel, não era a parede, era o buraco, ou melhor, era o que estava dentro dele. Eu fiquei o resto da madrugada acordado, sentado na cama, encarando a parede como se ela fosse se mexer. Não aconteceu nada, mas isso só piorou. Porque quando nada acontece, a cabeça inventa o resto. E eu não sabia mais o que era pior, o barulho ou o silêncio. Na manhã seguinte eu tomei uma decisão que hoje eu sei que foi estúpida. Eu voltei na pousada. Não entrei. Só fiquei parado na calçada, olhando para o prédio. Era pequeno, velho, com aquelas janelas que parecem sempre fechadas por dentro. Eu não sei o que eu estava esperando encontrar ali. Talvez alguma explicação. Talvez só a prova de que nada daquilo tinha sido real. Mas enquanto eu olhava para o segundo andar, eu vi uma coisa que fez minha boca secar. Na parede do quarto onde eu fiquei, aquele quarto de canto onde o buraco tinha aparecido, a janela estava aberta. Não completamente.
só um palmo. Mas eu sabia que aquela janela não abria. O dono tinha falado isso. Era empenada, velha demais, trancada por dentro desde que um hóspede tinha caído tentando se apoiar nela anos atrás. Eu não sei quanto tempo fiquei olhando para aquela fresta. Um vento fraco mexia na cortina. E eu tive a sensação exata, a mesma da primeira noite, de que tinha alguém encostado na parede, do lado de dentro, parado ali, me ouvindo. Eu voltei para casa naquele dia, achando que se eu me afastasse o suficiente daquele lugar, tudo ia passar. E por um tempo passou. Alguns dias sem toque, sem barulho, sem sensação de respiração perto da pele. Eu quase consegui acreditar que era só estresse. Até que, uma madrugada, quando eu estava quase pegando no sono, eu ouvi um som que não devia estar ali. Não era toque, não era respiração. Era arranhão, arranhando por dentro da parede, devagar, como unha raspando o concreto. Eu levantei, encostei a mão na parede e senti uma vibração fraca, como se alguém estivesse arranhando bem longe, mas ao mesmo tempo perto demais. E aí, a vibração parou. O silêncio voltou. E por um segundo, eu achei que fosse só impressão. Mas na hora que eu virei para voltar para a cama, ouvi um sussurro, baixo, quase apagado, bem atrás de mim. Abre de novo. Meu corpo inteiro gelou. Eu nem consegui me mexer. A parede ficou em silêncio depois disso. Nenhuma resposta, nenhum toque, nada. Mas quando amanheceu, eu reparei em um detalhe que fez meu estômago virar. Bem na quina da parede, na altura do meu ombro, tinha um pontinho escuro no cimento. Um ponto minúsculo, como se o concreto tivesse começado a ceder. Como se a superfície estivesse ficando mais fina naquele pedaço. Como se alguém estivesse tentando abrir de dentro para fora. Eu passei a unha ali, bem devagar. O cimento esfarelou na hora. Naquele momento eu entendi uma coisa que eu não queria entender. O buraco não era do hotel. O buraco não era do outro quarto. O buraco não era uma coisa física. O buraco procurou outro lugar para continuar existindo. E, por algum motivo que eu não sei explicar, ele escolheu continuar comigo. Até hoje eu acordo algumas noites achando que ouvi um toque na parede. Um só, seco, paciente. E eu fico parado, imóvel, segurando a respiração, esperando que nada responda de volta. Só que o pior é quando eu encosto a mão na parede de manhã e sinto a superfície um pouco mais fria, um pouco mais porosa, como se o cimento estivesse cedendo, como se o lado de lá estivesse quase chegando no lado de cá. Eu sei, do jeito que a gente sabe sem admitir, que a próxima vez que eu ouvir alguma coisa, não vai ser toque. Vai ser alguém chamando, do lugar onde o buraco ainda existe, mesmo que ninguém consiga ver. E, sinceramente, eu não tenho certeza se quando isso acontecer, eu vou conseguir não responder. Naquela noite, quando eu puxei o colchão do quarto 117 para afastar da parede, eu já sabia que tinha alguma coisa estranha ali. Não era só infiltração. O cheiro vinha diferente, mais frio, mais parado, como se a parede tivesse ficado fechada por anos. Eu já tinha visto de tudo, trabalhando em motel de estrada, mas aquele pedaço da parede parecia guardado. Eu lembrava do barulho que o gerente tinha reclamado, um estalo seco, como goteira dentro de madeira oca. Só que quando encostei a mão, não senti nem umidade. A parte de trás da cabeceira estava gelada e o resto da parede estava quente por causa do sol do fim da tarde. Até hoje não entendo isso direito. Eu cortei o drywall com o estilete devagar, tentando não espalhar poeira no quarto todo. Quando puxei a chapa, o isolamento térmico caiu pela metade, como se alguém tivesse cortado antes. E não era corte de rato nem de desgaste. Era corte limpo, reto, feito por mão humana. Atrás tinha um buraco torto, cavado como se alguém tivesse trabalhado às pressas, e no meio do buraco, um pacote preto.
Parecia aquelas sacolas grossas de obra, mas embrulhado demais, com volta de fita prateada, como se alguém estivesse desesperado para que aquilo ficasse bem fechado. Eu cheguei a pensar que fosse algum tipo de droga ou dinheiro escondido. Já vi hóspede fazendo isso, mas quando peguei na mão, senti peso de metal. E aí vi as letras tortas escritas de caneta: "Não abra, 2014". Eu só fiquei olhando. Minha respiração saiu quente e curta. Era a primeira vez naquela noite que eu realmente senti medo. Entreguei aquilo para o gerente porque não queria o negócio na minha mão. Ele, como sempre, fez a pior coisa possível. Levou direto para o computador da recepção, ligou o cabo e tentou abrir como se fosse um pendrive comum. O computador travou por um tempo, fez um ruído estranho no cooler, e aí apareceu a lista de arquivos. Mais de 200 gigas de vídeo, tudo marcado com datas antigas, quase todas de 10 anos atrás. A maioria com o mesmo nome repetido: corrigido, versão, teste, backup. A gente tentou abrir o primeiro da lista. Travou, o segundo abriu. Era um vídeo parado, estático, como se fosse filmado de cima, olhando para o quarto 117, o mesmo quarto onde eu estava trabalhando horas antes. No vídeo havia alguém dormindo, só que a imagem era granulada, antiga e não dava para ver rosto. Só o formato do corpo, a respiração, o lençol mexendo. De repente, sem corte suave, a imagem pulava para outro momento. A pessoa virava na cama. Depois, outro pulo. A pessoa agora acordava e olhava direto para a câmera. Foi nessa hora que o gerente fechou o arquivo com pressa. Ele ficou branco. Ninguém tinha visto câmera nenhuma naquele quarto. E eu conhecia aquela estrutura melhor do que qualquer um. O gerente chamou a polícia de Flagstaff. Em pouco tempo, 2 viaturas chegaram. Eles pediram para eu mostrar onde achei o pacote. A parede já estava aberta. Os policiais olharam o buraco por dentro com lanterna. Um deles agachou, tocou a madeira, depois chamou o parceiro. Eles pediram para revistar o banheiro também. Eu fui junto, indicando onde costuma dar infiltração. Na parte de trás do box, perto do cano de água quente, tinha outro pedaço do azulejo com massa remendada. E quando eles tiraram, apareceu um segundo buraco, esse vazio. Mas tinha marcas de parafuso no cimento, como se algum objeto tivesse sido fixado lá e retirado há pouco tempo. Eu me senti gelar inteiro. Um dos policiais perguntou se tinha alguém rondando por ali enquanto eu trabalhava no quarto. Foi aí que lembrei dele. Um homem alto, barba rala, boné azul, estava encostado no fim do corredor, olhando para a gente do mesmo jeito que gente olha a obra, parado, mão no bolso. Eu cheguei a pensar que fosse hóspede. Ele não falou nada, só ficou ali. Depois sumiu, sem barulho de porta, sem barulho de passos na escada. Eu contei isso para os policiais. Eles se olharam como quem junta peças. Não me disseram nada. O HD foi levado pela Polícia Estadual e, pelo que soube depois, pelo pessoal federal. A gente ficou proibido de comentar o assunto, mas motel pequeno não segura boato. 2 dias depois, já tinha história inventada para tudo quanto é lado. A única coisa real que eu consegui saber foi que havia mais de 17 arquivos fragmentados, todos criptografados, e que nenhum tinha rosto visível. Como se alguém tivesse apagado manualmente só o que mostrava a identidade. O quarto ficou isolado por quase uma semana. Depois liberaram, limparam a parede, repintaram, colocaram a cabeceira nova e seguiram alugando como se nada tivesse acontecido. Eu voltei lá ainda umas 3 vezes para arrumar tomada, para trocar resistência do chuveiro e para consertar uma porta emperrada. Mas no quarto 117, eu não entrei mais, nem passo perto. Aquele corredor tem um silêncio esquisito, como se o ar ficasse parado e pesado uns segundos antes de você chegar na porta. Uma vez, passando rápido para pegar ferramenta no depósito, ouvi o mesmo estalo de antes, o mesmo som que o gerente descreveu na primeira vez.
Era exatamente igual. Seco, curto, vindo de dentro da parede. A porta do 117 estava aberta naquele dia, porque estavam trocando lâmpadas. Eu cheguei a olhar de relance para dentro e juro que senti a mesma sensação que senti quando abri o drywall. Aquele frio parado, como ar guardado, como se alguém ainda estivesse lá dentro esperando. Falei pro dono que não ia mais pegar manutenção naquele quarto. Ele deu risada e disse que era bobagem, mas eu larguei a chave na mesa dele e saí. Tem gente que gosta de achar explicação para tudo. Dizem que o HD era só algum esquema velho de espionagem ou de alguém doido que filmava hóspede para chantagear depois. Pode até ser. Mas tem uma coisa que não bate para mim. A câmera do vídeo filmava de um ponto alto. Só existe um único lugar no 117 que dá aquele ângulo, o espaço exato atrás da parede onde encontrei o HD. A câmera teria que estar ali dentro, apontada por um buraco que hoje não existe mais. E quando a polícia tirou o segundo nicho do banheiro, não tinha nada lá, nada. Nem poeira recente, como se alguém tivesse voltado, tirado tudo e deixado o lugar limpo, silencioso e pronto para continuar sendo usado. O motel está funcionando até hoje. Tem hóspede que dorme no 117 sem saber de nada. Tem gente que risca o nome na ficha, pega a chave e entra achando que é só mais um quarto barato de beira de estrada. Eu só penso no homem do boné azul. Ele ficou observando enquanto eu abria a parede. Ele viu o que eu achei. Ele desapareceu antes da polícia chegar. E se ele voltou? E se o que estava no segundo buraco já era outra coisa, mais recente? E se alguém ainda entra naquele quarto de vez em quando, sem ser hóspede, só para continuar o que fazia 10 anos atrás? Às vezes alguém me pergunta por que eu nunca mais trabalhei naquele motel. Eu não explico. Mas toda vez que passo na estrada e vejo a placa desgastada do Sunset Ridge, dá um aperto no estômago que eu não sei descrever. Porque por mais que tenham pintado a parede, trocado a cama, lacrado tudo, aquele quarto continua olhando para alguém. Do mesmo jeito que olhava no vídeo, como se quem filmou ainda soubesse exatamente onde ficar e exatamente quando voltar. Eu queria ter ido embora daquela entrada de caverna logo que botei o pé ali. Não sei explicar o motivo, mas o ar parecia pesado, como se alguma coisa tivesse sido mexida pouco antes de eu chegar. Fiquei parado olhando aquele pedaço de terra fofa, diferente do resto do chão. Era uma trilha antiga, de gente que raramente passa, e justamente por isso aquilo me incomodou. Eu estava ali para fazer um levantamento das rochas, nada mais. Um trabalho que eu conheço de olhos fechados. Só que naquela hora, a sensação era de que tinha alguém observando mais de perto do que eu gostaria. O vento só empurrava o eco de dentro da caverna, e cada vez que ele voltava, parecia diferente. Como se tivesse batido em alguma coisa que não devia estar ali. Me aproximei do desnível porque aquilo destoava demais. O tipo de terra mexida que não acontece sozinho, sabe? Não naquele lugar. Ajoelhei, passei a mão por cima, senti a textura. Era mais fofa e mais escura. Aquele solo não fica daquele jeito sem ter sido remexido há pouco tempo. Quando enfiei o estilete para catalogar a profundidade, ele bateu em algo duro. O som não era de pedra. Era de plástico ou metal. Aquele barulho seco que faz a gente travar por um segundo. Continuei cavando devagar, tirando punhados de terra, e quando puxei o que estava ali, por um instante eu só fiquei segurando, sem entender. Era uma filmadora, daquelas antigas, dos anos 2000, coberta de lama seca, embrulhada em lona cinza e amarrada com fita forte. Aquilo não foi deixado ali por descuido. Alguém tentou esconder. E tentou esconder rápido. Dei uma olhada em volta. A entrada da caverna ficava logo atrás de mim. Escura, baixa, aquele tipo de formação que muda de temperatura de um minuto para o outro. E eu ali,
com uma filmadora que claramente não pertencia ao ambiente. O silêncio ficou estranho, como se tivesse esperado eu pegar aquele objeto para começar a pesar no peito. Levei a filmadora para o acampamento base. Eu queria só registrar que achei, nada demais, mas a sensação de que aquilo tinha sido enterrado há poucas semanas não saiu da minha cabeça. A lama não estava totalmente aderida, a oxidação era pequena e a fita ainda tinha rigidez. Terra antiga não fica daquele jeito. Abri o compartimento com cuidado. A bateria estava inchada, mas o cartão ainda encaixado. Me deu um frio por dentro, como se eu estivesse tocando algo que ninguém deveria tocar. No meu kit de campo eu tinha uma bateria de teste. Liguei a filmadora sem acreditar que ia funcionar, mas o visor acendeu por alguns segundos. Isso foi o suficiente. A primeira coisa que apareceu foi uma gravação feita dentro da própria caverna. A pessoa segurava a câmera com a mão trêmula. O som da respiração era forte, irregular, como se estivesse correndo ou tentando se esconder. A luz vibrava, subia, descia, batia nas paredes. As pedras caíam em algum ponto mais ao fundo. E tinha um barulho metálico que eu não conseguia identificar. Repetitivo, do tipo que não combina com nada natural ali. De repente, a imagem perdeu o foco. Ficou borrada, depois virou preto. Mas o áudio continuou. 7 minutos. 7 minutos que eu tive que ouvir de fones, porque o resto da equipe estava por perto e eu não queria que ninguém escutasse aquilo antes de eu entender se era só alguém passando mal ou algo pior. No áudio dava para ouvir passos correndo, respiração pesada e uma voz baixa, desesperada, repetindo a mesma frase, como se estivesse tentando convencer a si mesma. Não é possível, não é possível. Depois vinha aquele som de impacto no chão. Parecia uma pá batendo. Não fazia sentido numa caverna daquele tipo. Logo depois, silêncio total. Um silêncio que parecia arrastar o ar. Eu não conseguia nem ajustar a postura ouvindo aquilo. Parecia errado. E então veio um estalo seco, como se alguma coisa tivesse quebrado. A gravação terminou com um clique mecânico, como se alguém tivesse fechado a lente ou apertado alguma trava. Voltei a ver o vídeo quadro por quadro, tentando entender a sequência. E numa fração de segundo, antes da imagem apagar, surgiu uma silhueta, lá no fundo da caverna. Fina demais para parecer alguém saudável, ajoelhada, as mãos escuras de terra, a cabeça inclinada para frente como se estivesse exausta ou... eu não sei. A luz não ia até lá. Não dava para dizer se era uma pessoa viva ou outra coisa. Só que estava ali, ajoelhada, no escuro. A data no canto me deu um arrepio que não gosto nem de lembrar. Era de 11 dias antes do desaparecimento de um excursionista naquela mesma região. Um caso que todo mundo já tinha comentado na época, mas que acabou sem respostas. No dia seguinte, eu levei tudo para o escritório da Divisão de Recursos Minerais. Não quis comentar detalhes com ninguém antes. Passaram para o pessoal da Polícia Estadual e no fim da tarde já tinham começado as buscas. 3 dias. Eles vasculharam a caverna Miller por 3 dias. Não encontraram nada. Nada. Nenhuma mochila, nenhum objeto, nenhum corpo, nada que justificasse aquela imagem. Era como se a figura deitada no chão não tivesse passado por ali, como se tivesse sido engolida pela pedra. O cartão SD foi analisado. A gravação era real, mas fragmentada, sem rosto, sem voz clara. Nada que identificasse alguém, nada que pudesse ser usado para alguma conclusão. Arquivaram o caso como material inconclusivo. Eu tentei seguir minha vida normal, voltar para o trabalho, continuar fazendo o que sempre fiz. Só que algumas coisas ficaram me incomodando, mesmo sem eu querer admitir. Aquela frase repetida, o barulho de pá, o estalo e principalmente a silhueta ajoelhada no fundo. Eu continuei indo para a região. Era minha função.
Passei várias vezes na frente daquela mesma entrada. A trilha continuava abandonada do jeito que sempre foi. Nenhum sinal novo de terra mexida, nenhum objeto deixado para trás, nada. Mas, nas vezes em que precisei entrar em outras cavernas, principalmente as mais estreitas, o eco me incomodou como nunca. Às vezes ele mudava de repente, como se tivesse batido em algo que não estava no mapa. Eu parava, respirava fundo, tentava me convencer de que era só ressonância. Só que, lá no fundo, eu lembrava do vídeo, da figura ajoelhada, do jeito que a cabeça estava inclinada. E sempre que isso vinha à minha mente, uma única pergunta me atravessava. Eu cheguei lá cedo demais, ou tarde demais? Eu nunca consegui responder isso. E ainda hoje, quando passo perto da caverna Miller, parece que o ar muda, como se estivesse esperando que alguém abrisse a terra de novo. Só que eu nunca mais toquei naquele assunto com ninguém. Talvez eu só esteja tentando colocar tudo no lugar. Talvez seja só o peso de ter sido a última pessoa a ver aquele registro. Mas quando o silêncio muda dentro de uma caverna, você sabe. O corpo sabe. O ar sabe. E naquele dia, alguma coisa ali dentro sabia que eu estava chegando. Eu queria que aquela noite tivesse sido só silêncio. Só isso. Nada diferente, nada fora do lugar. Mas quando acordei sem ar, com a sensação de que alguém tinha colocado a mão no meu peito, eu já sabia que tinha coisa errada ali. Eu estava de lado na cama, virado para a parede, e o quarto estava tão parado que dava até para ouvir meu próprio coração tentando alcançar o tempo perdido. Respirei fundo, mas o ar não vinha direito, como se tivesse alguma coisa me segurando por dentro. Demorei alguns segundos para ter coragem de virar. Tinha um barulho no corredor, passos arrastados, lentos, de alguém que não tinha pressa. Não sei dizer porquê, mas na hora eu senti aquele peso familiar, o mesmo que sempre aparecia nas conversas antigas da minha família. Aquele assunto que todo mundo tratava meio por cima, como quem tenta parecer forte, mas não é. O tal visitante. Eu cresci ouvindo a minha avó falar dele. Ela não falava com medo, mas também não falava como quem está inventando. Dizia que quando alguém da família estava perto de morrer, aparecia um homem alto, magro, parado no corredor, sempre de chapéu. Ele não falava nada, não fazia nada. Só ficava olhando para a porta dos quartos. Na época eu achava bobagem, achava que era coisa de gente mais velha. Até minha mãe dizer que viu o mesmo homem na semana em que minha avó piorou no hospital. E ela descreveu igualzinho. Chapéu, rosto comprido, corpo que parecia mais sombra do que gente. Eu sempre deixei esse assunto para lá, até aquela madrugada. Os passos pararam na entrada do meu quarto. O ar ficou frio, daquele jeito que gruda na pele. Eu tentei me mexer, mas meu corpo estava pesado, como se eu tivesse acordado dentro de um sonho ruim. A porta abriu um pouco, com aquele som seco da madeira raspando no chão. Eu fiquei olhando para a fresta, esperando, sem nem piscar. Quando ele entrou, primeiro vi só o chapéu. Depois o resto foi aparecendo devagar, como se a sombra tomasse forma. Era do mesmo jeito que minha avó descrevia. Alto demais, magro demais, rosto que não dava para ver direito. E o jeito como ele parou ali, na beira da cama, olhando para mim, não sei explicar, mas não parecia ameaça. Parecia aviso. Ele colocou a mão no meu peito. A pele dele era gelada, uma frieza que não era normal, mas também não era de arrepiar. Era uma coisa funda, que parecia tocar o coração. Eu sentia a pressão da mão. E por algum motivo não consegui gritar. Só fiquei ali parado, esperando aquilo acabar. O quarto inteiro pareceu dar um passo para trás. Silêncio total, como se tudo estivesse prendendo a respiração junto comigo. Foi nessa hora que o celular vibrou em cima da mesinha.
O som cortou o ar como navalha. O visitante tirou a mão do meu peito e ficou parado, sem mexer um músculo. Eu peguei o celular com a mão trêmula, sem coragem de tirar o olho dele. Era a mensagem da minha prima. Ela só conseguiu escrever 2 palavras: meu pai. Eu não precisava ler mais nada para entender. Quando levantei os olhos, o homem não estava mais na beira da cama. Não ouvi passos, não senti movimento. Ele só tinha sumido do quarto, como se nunca tivesse estado ali. O ar voltou a entrar no meu peito, mas demorou para ficar natural de novo. Fiquei sentado na cama por longos minutos, com a luz do celular iluminando só metade da parede. A notícia veio um pouco depois. Meu tio tinha partido no hospital naquela madrugada. Passei o dia inteiro sem coragem de comentar com ninguém. O corpo estava lá, vivendo o dia, mas a cabeça parecia presa naquela porta abrindo sozinha, naquele chapéu, naquela mão gelada. E eu tentei esquecer. Juro que tentei, mas não adiantou muito, porque ele voltou. A primeira vez foi no vidro do micro-ondas desligado. Eu estava esquentando água para fazer café, e quando fechei a porta do micro-ondas, o reflexo estava inteiro. Eu de um lado, e atrás de mim, bem mais ao fundo, a sombra de um homem com chapéu. Não olhei para trás na hora, só fechei os olhos e contei até 10. Quando abri, não tinha mais nada. Depois veio no carro, uma noite qualquer, voltando do trabalho. Parei no sinal, olhei para o retrovisor por impulso e lá estava ele, parado do lado de fora, como se estivesse esperando eu perceber. Não me olhava com ódio nem com intenção de atacar, era só presença, um aviso que eu não sabia decifrar. A pior vez foi na porta do banheiro. Porta semi-aberta, luz apagada. Eu passei pelo corredor e vi o contorno do chapéu atrás da fresta, como se tivesse alguém parado lá dentro, só observando. Demorei muito para ter coragem de empurrar a porta. Quando empurrei, o espaço estava vazio, frio, quieto demais. A verdade é que eu nunca entendi por que ele me escolheu. Minha avó dizia que ele acompanhava a família há pelo menos 3 gerações. Nunca machucou ninguém, nunca tocou ninguém, até comigo naquela madrugada. Ele só aparecia quando alguma coisa estava prestes a acontecer. E depois sumia. Eu sei que muita gente vai achar que eu estava sonhando, que foi coincidência, que meu corpo reagiu ao medo das histórias antigas. Pode ser. Eu mesmo gostaria que fosse isso. Mas tem uma coisa que não sai da minha cabeça desde aquela madrugada. A mão dele. O jeito como aquela frieza entrou no meu peito, como se estivesse preparando alguma coisa em mim. Não era dor, não era pânico. Era quase um aviso de que eu precisava estar pronto. Eu não sei quando vai ser a próxima vez que ele aparece. Só sei que, depois daquela noite, eu comecei a prestar atenção nos cantos escuros da casa, nas portas que ficam meio abertas, no vidro do carro quando passo por alguma rua mais vazia. Não é o tipo de coisa que dá para ignorar depois de ver de perto. Ele nunca me falou nada, mas eu entendi. Quando ele aparecer de novo, alguém da minha família vai estar precisando. E eu não tenho como impedir, nunca tive. A única coisa que posso fazer é reconhecer a presença dele e aceitar que, por algum motivo que eu não sei, ele sempre chega antes da notícia, como se estivesse mostrando o caminho, ou avisando que o tempo de alguém está acabando. E no fundo, acho que o que mais me assusta não é o fato dele existir, é o fato de que, de algum jeito, ele sempre me encontra primeiro. Eu estava descendo a serra naquela madrugada quando vi o farol do painel marcando pouco mais de 3 horas. Não costumo reparar em carro parado no acostamento quando estou numa transferência, mas aquele sedã apareceu no meu campo de visão de um jeito estranho, como se estivesse esperando alguém ou alguma coisa. A primeira coisa que chamou minha atenção foi a porta aberta, totalmente aberta, como se o motorista tivesse saído às pressas. A luz interna acesa deixava o interior meio amarelado,
e eu lembro de pensar que aquilo não combinava com o silêncio da estrada. A BR-285 é escura, principalmente naquele trecho de serra, e quase sempre fica tomada por uma neblina baixa que não deixa a gente ver 10 metros à frente. Eu reduzi só por reflexo. A pista estava vazia, e quando cheguei perto do carro, notei que não tinha ninguém ali. Nenhuma movimentação, nenhuma sombra, nada. Nem parecia que alguém tinha acabado de sair. Só aquela porta aberta, a luz interna e o carro completamente apagado. Segui, porque eu estava indo buscar um paciente em outra cidade. Não podia parar sem necessidade. Mas a imagem do carro ficou martelando na minha cabeça, como se tivesse algo fora do lugar que eu não tinha percebido. 15 minutos depois, mais ou menos, veio a parte que até hoje eu tento explicar de algum jeito lógico. Eu virei uma curva longa, daquelas que abraçam o paredão de pedra, e lá estava o mesmo sedã, mesma cor, mesmo modelo, mesma placa. Parei de respirar por um segundo quando vi que a porta estava aberta do mesmo jeito, mas a luz interna agora estava apagada. Eu sei o que você está pensando. Pode ser outro carro, pode ser coincidência, mas não era. Eu passo naquela estrada desde que comecei a trabalhar com ambulância. Eu conheço carro por carro, farol por farol, placa por placa. Não tem como confundir. O que me derrubou de vez foi a distância. Não existe caminho paralelo, não existe estrada secundária, não existe retorno rápido. Para aquele carro ter saído de onde eu tinha visto e aparecido ali em 15 minutos, alguém teria que estar correndo com ele a uma velocidade absurda e ainda assim seria quase impossível. E não fazia sentido, porque na primeira vez o carro estava apagado, com a porta aberta e sem ninguém dentro. Fiquei com a sensação de que estava passando 2 vezes pelo mesmo lugar, mas eu sabia que não estava. Liguei para a central, mais para aliviar minha cabeça do que por outra coisa. Expliquei rápido e perguntei se tinha algum registro de ocorrência, tentativa de bloqueio, assalto, qualquer coisa assim. A resposta veio seca. Nada. Eu não devia ter ficado tão incomodado, mas fiquei. A estrada estava deserta. Nenhum caminhão naquela hora, nenhum carro vindo do outro lado. Só a neblina, o barulho da ambulância e aquele silêncio que parece seguir você. Quando cheguei ao hospital e encontrei o paciente, tentei deixar isso de lado. Ele precisava ser transferido com calma, então fiz tudo do jeito que se deve fazer. Carregamos a maca, ajustamos os cintos, conferimos sinais, tudo dentro do normal. A volta começou pouco depois das 5. Lembro do relógio porque o céu ainda estava completamente fechado. A serra continuava com aquela escuridão que parece que nunca vai clarear. E então aconteceu pela 3ª vez. Dessa vez, o carro estava parado no ponto mais alto da serra. Um trecho onde não tem acostamento largo, só uma faixa estreita de terra. Os faróis estavam acesos, a porta estava fechada e o motor estava ligado. O barulho do motor foi o que mais me deu arrepio. Não porque estivesse alto, mas porque era um barulho constante demais, quase parecendo artificial. Um ronco preso, frio, como se o carro tivesse sido ligado havia poucos segundos. Passei devagar porque a estrada ali é perigosa. O paciente, mesmo fraco, virou o rosto e olhou pela janela. Ele não conseguiu segurar a pergunta. Esse carro não é o mesmo de antes? Eu não queria responder, mas respondi. Disse que sim. A neblina estava ainda mais densa e quando chegamos bem ao lado do sedã, eu vi o que não tinha visto nas outras vezes. O banco do motorista estava completamente para trás, até o limite. Parecia que alguém muito alto tinha dirigido o carro. O problema é que o tecido estava encharcado, não de chuva. A textura do molhado era diferente, como se tivesse vindo de dentro do banco para fora. Não havia marcas de passos na terra ao redor.
Não havia sinal de luta, nada parecia tocado. Tudo no carro estava do mesmo jeito, mas ao mesmo tempo diferente, como se tivesse sido reposicionado sem que ninguém tivesse encostado. Eu reduzi mais um pouco. Tentei olhar o painel do carro, mas o vidro estava embaçado. Meu coração disparou quando percebi que o embaçado vinha de dentro, não do lado de fora. Era como se alguém tivesse respirado ali dentro, ou várias vezes. O paciente percebeu meu silêncio e fechou os olhos, como se preferisse não ver mais nada. Não sei se ele estava tentando se proteger ou tentando me evitar qualquer explicação. Quando deixei o carro para trás, foi como se o mundo tivesse voltado a fazer barulho. O motor da ambulância pesou, a serra abriu, o ar ficou menos denso, mas a sensação de estar sendo seguido me acompanhou até a cidade. Cheguei no hospital, entreguei o paciente e voltei para a base. Não falei nada. Dormi mal naquela manhã inteira. Acordava toda hora lembrando da porta aberta, da luz apagada, dos faróis acesos, do motor ligado e daquele banco molhado por dentro. No dia seguinte, por volta do meio-dia, vi uma postagem da Polícia Rodoviária numa rede social. Alerta sobre veículo apreendido no quilômetro 402 da BR-285. Carro abandonado, motor ligado, porta do motorista fechada, sem sinal do proprietário. E uma observação em destaque: condutor desaparecido há 6 dias. A placa era a mesma. Eu fiquei encarando aquela postagem por muito tempo, não sei dizer quanto. A sensação que eu tive naquela madrugada voltou inteira, como uma onda. Não o medo de encontrar alguém, o medo de perceber que não havia ninguém para ser encontrado. Até hoje, quando faço viagem de madrugada, eu diminuo sempre que vejo um farol parado no acostamento. Não é por causa do protocolo, não é para ajudar, é só para garantir que não é aquele mesmo sedã prata aparecendo de novo em outro trecho onde não deveria estar. E vou ser sincero, se um dia eu ver uma porta aberta na serra de novo, com o interior daquele jeito, eu não sei se vou ter coragem de olhar 2 vezes. Não por causa de perigo físico, mas porque tem coisas que a gente só entende quando vê, e tem outras que a gente sabe que é melhor não ver nunca mais.